Boa noite. Bora, Brasil. Vamos lá, pessoal. Silêncio aí. Você aí mexendo aqui ou não? Não. Boa noite a todos. O nosso projeto se chama Eloquent, ou um sistema de comunicação detector de animosidade de fala. Bonitinho o nome, né? Pode ir. Bom, os nossos participantes somos o Christopher. O Christopher ele não participa dessa aula, mas ele atuou bastante. Temos o Gabriel César do projeto, o Gabriel do DOI e o Gustavo. E como orientadores a gente tem o João, o Kézid e a Priscila. Bom, em 2020 a gente passou por um período meio conturbado no mundo, né? Que foi o Covid-19. E com isso o trabalho remoto, o teletrabalho, teve um boom muito forte. E o mundo inteiro teve que se adequar a esses tempos. Com isso, as reuniões remotas, os aplicativos de reunião remota, tiveram um boom. Aplicativos que antes tinham 100 mil usuários passaram para casa dos milhões, como é o caso do Zoom, que era um aplicativo completamente desconhecido e hoje já tem mais de 10 milhões de usuários. Obviamente, a gente teve esse avanço na comunicação pelo teletrabalho, porém algumas pessoas também começaram a sofrer com isso, que é o caso das pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Essas pessoas elas já tinham dificuldade para se comunicar em um ambiente de trabalho. Fora da pandemia, com a pandemia isso ficou muito pior. Como a maioria das empresas não tem intérpretes ou pessoas que falem a língua de Libras, essa comunicação para eles foi praticamente zero. E a gente tem um caso na nossa equipe, que é o Gabriel César, que ele tem uma pessoa no trabalho dele que é surda e ela sofreu muito nesses tempos. Então, basicamente isso. Então, o nosso objetivo com esse trabalho é fazer com que as pessoas surdas e deficientes auditivas tenham uma maior inclusão digital e social por meio do teletrabalho. Hoje em dia, nessa época de TI que a gente vive, o teletrabalho é imprescindível e as pessoas surdas também têm que fazer parte dele. A gente não pode simplesmente excluir elas, porque esse não é o objetivo da tecnologia. E para isso a gente vai utilizar elementos visuais no nosso aplicativo de reuniões. Então foi assim que surgiu o Eloquent. Ele é um aplicativo de reunião desktop que auxilia as pessoas surdas e deficientes auditivas a ter uma maior acessibilidade linguística nas reuniões, aulas e conversas e tudo que ela precisar fazer para se comunicar remotamente. A gente foca um pouco na análise de voz, análise do tom de voz e na análise das frases que a pessoa fala. Então, se uma pessoa fala com um tom diferente uma frase, pode soar diferente do que a pessoa lê. Como a pessoa surda ela só consegue ler ali o que está transcrito na tela, pode ser que haja algum mal entendimento. Então, se eu falar a frase "eu te odeio", é diferente de eu falar "eu te odeio". Uma coisa é uma coisa séria e uma coisa é uma coisa mais divertida, espontânea, algo que a gente brinca com os nossos amigos. Então, o que a gente vai utilizar para criar isso? Acho que todo mundo aqui já conhece o Python. Para análise de tom de voz, análise de texto, ele é imprescindível. A maioria das pessoas que fazem análise de dados já utilizam o Python. É uma tecnologia consolidada, bem antiga e que funciona muito bem para isso. E para a nossa interface, a gente vai utilizar o Electron, que é um framework JavaScript que possibilita a gente criar aplicações desktop, tanto para Windows, Linux, Mac. Então a gente já vai ter essa compatibilidade com todos os sistemas operacionais. E para desenhar uma tela bonitinha, vamos utilizar o React, que acho que todo mundo já conhece. Muito bem, como que a gente vai fazer essa análise com Python então? Criada pelo Rafael de Almeida em 2018, a Leia ela é uma biblioteca Python que ajuda a gente nisso. Existe uma biblioteca chamada Vader em inglês e o Rafael fez o brilhante trabalho de traduzir ela para português. Isso vai nos ajudar bastante. O que o Leia faz? Ele faz uma análise de sentimentos com base em uma frase.
com base em cada palavra que tem naquela frase, a gente consegue ter uma média de que sentimento aquela frase quer passar. Então, por exemplo, a frase eu estou feliz, o feliz tem uma conotação bem feliz. Então a gente consegue ali ter uma noção da junção dessas palavras com o sentimento que ela quer criar. E basicamente essa aqui é como a gente faz o cálculo para saber se uma frase é feliz ou uma frase triste. Depois eu vou mostrar mais alguns exemplos mais visuais para vocês. Mas basicamente, depois de analisar todas as palavras daquela frase, a gente vai ter algum cálculo. E esse cálculo ele vai falar para a gente uma média daquelas palavras. Se por acaso essa média for maior ou igual a 0,05, quer dizer que é uma frase com um sentimento mais positivo. Uma frase com menos 0,05 é uma frase mais negativa, e as frases que ficam nesse meio é uma frase mais neutra. Então, como eu exemplifiquei, a frase eu estou feliz, como são só 3 palavras e não tem nenhuma palavra que denota ali uma negatividade, ela tem 0% de negatividade, 32% de neutralidade, então eu estou, ainda não tem nenhum sentimento impregnado nessa eu estou. Já o feliz faz ali com que essa frase tenha uma média bem positiva, então essa frase denota um sentimento positivo. Já a frase eu estou triste, assim como o lado positivo, a gente vai ter o lado negativo. Eu estou também não denota nenhum sentimento, mas o triste é um sentimento triste, então acaba com que a média fica abaixo do nosso esperado, e essa frase denota um sentimento negativo. E aí, só para ter um exemplo também, eu estou feliz, mas ela está triste, denota ali uma neutralidade. Então, com base na média dessas duas frases, eu sei que isso é neutro, porque uma pessoa está feliz e outra pessoa está triste. E isso aqui é um exemplo do nosso dataset. Cada uma dessas linhas são as palavras que a gente faz o cálculo. Então, por exemplo, a palavra desprezo, ela tem ali uma média de -1, ou seja, é algo bem negativo mesmo. Já a palavra satisfeito tem 1,9, positivo. Então, é realmente ali uma palavra positiva que pesa bastante na hora da gente fazer o nosso cálculo da análise de sentimento da frase. É só um minuto, vamos um pouquinho? Claro. Você faz o cadastro das palavras e na frente eu não consigo enxergar, nem de perto eu não enxergo, né? A gente não. O que tem aí na frente? Aqui são vários números que falam o que aquela palavra é. Então, por exemplo, a palavra contentador. Ela pode ser positiva, mas nem tanto. Então ela tem 0,5 de positividade. Quem está devolvendo esse valor para você é o Python ou é o biblioteca Python? Ah, tá. Você cadastra uma palavra e ele devolve esses valores aí, essas ponderações. Exatamente. Ah, entendi. E na frente o que é? Basicamente é um array de inteiros aqui, conforme em cada letra. Mas o que importa pra gente são esses dois valores, né? Que é o quão positiva aquela palavra pode ser. Tá. Então, falando um pouquinho da nossa interface, essa seria a nossa tela de entrada. A gente prezou por não ter nenhum tipo de login, principalmente porque a gente vai ali lidar com pessoas que precisam mais ser incluídas digitalmente, então incluir um login ali. Só mais um negocinho, antes de distanciar muito do slide anterior. Manda falar. Chegaram a ter a experiência de digitar uma palavra que o sistema não devolveu, não reconheceu, não avaliou? Isso é um tema importante. Volta um interior, por favor. Nesse dataset que a gente tem hoje, ele tem 7.458 palavras cadastradas. É pouco. A língua portuguesa tem mais de 400 mil palavras, só no dicionário, né? Fora gírias e tudo mais. Então, é pouco, mas a gente pode evoluir. Isso aqui é basicamente um TXT onde a gente mesmo pode colocar ali as palavras que a gente quer. Não foram vocês que criaram, 7.400? Não, a gente pegou da biblioteca que o Rafael criou. Mas a gente pode cadastrar mais palavras, ele é realmente um dataset pronto para a gente analisar. Ok. Então, voltando,
Essa basicamente é a nossa tela de entrada. Como eu estava falando, a gente prezou por não ter nenhum tipo de login, justamente para poder incluir melhor as pessoas que não têm tanto contato com a tecnologia e tudo mais. E para facilitar, o nosso foco não é mais a interface, mas sim a acessibilidade das pessoas. Então, basicamente, aqui a gente tem onde você pode digitar o número da sala, ou seja, a reunião que você quer entrar. Cada reunião vai ter um código único e específico para aquela reunião. Então, você pode digitar o número dela e entrar, ou você pode criar uma nova reunião. Então, basicamente, aqui seria a nossa tela de reunião. Como eu falei, ele é um aplicativo desktop, então a gente pode aí ter todas as acessibilidades, tanto de câmera, microfone. E, basicamente, esse é um exemplo onde a gente tem as duas câmeras ligadas. Essa aqui seria a minha câmera e essa câmera da pessoa com quem eu estou falando. E esse aqui seria um exemplo da frase que eu analisei. Então, a frase "eu estou muito feliz hoje", como essa frase é uma frase positiva, eu quero indicar para uma pessoa que é surda ou deficiente auditiva que essa é uma frase positiva. Embora ali lendo a pessoa tenha essa noção, pode ser que eu tenha falado com um tom de voz sarcástico, pode ser que eu tenha falado com um tom de voz triste, e é isso que a gente quer analisar. Então, aqui ela está sorrindo, ela falou que ela está muito feliz hoje, e a gente exibe um emoji feliz, já que esse é o nosso objetivo. Vai ser só pelo tom de voz ou pelo contexto também? Porque de repente a pessoa... Sim, vai ser um combo. A gente vai analisar tanto o tom de voz que a pessoa falou, quanto o texto que ela falou. Então, a gente vai analisar palavra por palavra e o tom de voz. E basicamente, esse aqui é uma das duas câmeras desligadas. A gente escolheu o nosso logo para ser esse sapinho bonitinho, porque existem dois sapos brasileiros, que é o sapinho pingo de ouro e o sapinho pitanga, que eles são praticamente surdos. Eles escutam apenas abaixo dos 1000 Hz. Porém, eles se comunicam, a voz deles tem uma frequência de 3000 Hz. Ou seja, eles não se ouvem e não conseguem se comunicar com outras espécies. Logo, aí que vem a parte legal. Esses sapinhos utilizam linguagem de sinais. Então eles mexem patinha, eles pulam para falar quando tem alguma pessoa perto, alguma ameaça ali que possa fazer algum mal para eles. Beleza, esse aqui é o nosso diagrama de caso de uso. Então, como eu falei lá na nossa tela de entrada, a gente vai ter duas opções: ou criar uma chamada, ou entrar em uma sala que já exista. Vai ficar um pouquinho ruim de ver, acho que a fonte não está ajudando um pouco. Mas basicamente aqui o usuário pode inserir o número da chamada, clicar em entrar em chamada e inserir o nome. Lá em criar a gente só aperta no botão e insere o nome. Por que a gente prezou por inserir o nome para a gente poder ir para a chamada? Como a gente não vai ter nenhum tipo de login, é importante que as pessoas se identifiquem antes de entrar. Então, basicamente é isso. Inserir o nome, você pode entrar dentro da chamada e ter acesso a encerrar a chamada, compartilhar o link da chamada, né? Abrir e fechar o bate-papo, ligar e desligar a webcam e ligar e desligar o microfone. E esse aqui seria a nossa arquitetura. Basicamente, a gente teria o aplicativo principal aqui, a parte visual que a gente vê. Então a gente teria aqui uma camada de abstração com o sistema operacional. O Electron ele provê isso pra gente. E a gente teria também a parte da aplicação web, que é a parte visual mesmo, que a gente vai fazer em React, como eu tinha comentado anteriormente. Basicamente, essa camada React ela vai se comunicar com o nosso Segment Analyzer, e esse Segment Analyzer vai mandar ali para o nosso aplicativo em Python, que vai fazer a análise do tom de voz e da frase que a pessoa falou, para devolver para a aplicação, exibir na tela o emojizinho. E também, obviamente, essa aplicação vai se comunicar com o server, onde a gente vai ter um banco de dados ali que guarda apenas a parte das chamadas, né? O código das chamadas. E basicamente é isso. A gente vai mostrar agora um pouquinho do que a gente fez.